A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós vamos aqui conhecer a Irmandade que não conhecem, a primeira igreja do Paraná, Congregação Cristã no Brasil. A primeira igreja no Brasil, né? Santo Antônio da Platina, irmãos. Aí você vai ver imagem aérea, irmão, desta igreja e vai ver ela ao canto, como ela era, irmãos. Segundo dizem, irmãos, não foi confirmado, são relatos, né? Em que esta igreja que você está vendo aqui ao lado, de madeira, o desenho dela, olhando bem fixamente na parte superior, teria um anjo ali debruçado. Irmão, eu confesso que eu já olhei essa foto umas 500 vezes e não encontrei este anjo debruçado, né, irmãos? Tanto que eu não creio que uma foto possa ali pode sair um anjo numa foto, né, irmão? Nós sabemos que eles existem, né, irmãos? E às vezes nós podemos até ver em visão, né? Não numa foto a olho nu. Irmãos, mas o que estamos falando aqui é da obra de Deus no Brasil, quando chegou em 1910. Muitos falam que não é em 1910, é em 1932, que antigamente era Assembleia Cristã, né? Mas, irmãos, nós estamos falando da obra de Deus, do Evangelho, da obra de Deus que veio para o Brasil. Se veio em outra igreja e depois se transformou em congregação cristã no Brasil, estamos falando da obra de Deus, essa obra genuína, irmãos. Irmãos, vamos acompanhar aqui um casal de servos de Deus que eles foram conhecer, irmãos, Santo Antônio da Platina. Daqui da minha residência para Santo Antônio da Platina, eu creio que deu umas 4 a 5 horas aqui indo pela pista, né, o contorno sul, indo para Curitiba e de lá pegando a direita, a esquerda, melhor dizendo, e indo ali para o norte do Paraná, né, irmãos? Onde tem várias igrejas, irmãos, muitas igrejas. E para aqueles lados, irmãos, do norte do Paraná, a gente vê a Irmandade muito temente a Deus, né, irmãos? Vamos aqui então acompanhar este casal de irmãos que foram até Santo Antônio da Platina. Estou junto com vocês, tá bom, irmãos? Estamos aqui no norte do Paraná, nós estamos seguindo de Siqueira Campos para Santo Antônio da Platina. Nós vamos conhecer a cidade onde iniciou a obra de Deus no Brasil, em 1910, Santo Antônio da Platina. Estou aqui com meu irmão Valdir, que veio da Rondônia, e a Rutinha. Rumo a Santo Antônio da Platina, norte do Paraná. Seremos todos
Eu tô na rua em Santo Antônio da Platina, rua Felício Antônio Mascaro. Vocês lembram daquela congregaçãozinha de tábua que a gente tem a foto da pintura dela de 1910 em Santo Antônio da Platina? Exatamente aqui, rua Felício Mascaro, Santo Antônio da Platina, local da primeira congregação no Brasil. Hoje se tornou uma sede regional administrativa da região norte do Paraná. Vamos entrar para nós ver como que é lá dentro? Irmão Torres, que Deus preparou como um anjo para nos acompanhar aqui em Santo Antônio da Platina. Nós estamos muito emocionados aqui por conhecer esse local, aonde esteve aqui o irmão Luiz Franciscão, o irmão Felício Mascaro. E é o Corgo Boi Pintado em Santo Antônio da Platina, onde houve o primeiro batismo no Brasil da congregação cristã. Aqui foi batizado o irmão Felício Mascaro. Olha, é emocionante eu poder estar aqui hoje nesse local. Lugar que onde começou toda a obra no Brasil, isso é uma emoção muito grande. Local do primeiro batismo no Brasil da congregação cristã, onde foi batizado o irmão Felício Mascaro e outros irmãos com ele em 1910, Santo Antônio da Platina. Mas conduz para a perfeição do seu. Santo Antônio da Platina, norte do Paraná. Foi aqui que iniciou a obra de Deus no Brasil, em 1910. Aqui é a quarta regional de ensinamento do Paraná. Os irmãos estão construindo as dependências, aí, alojamento, refeitório. Glória sempre darei ao Senhor. Central de Santo Antônio da Platina, Paraná. O irmão Moacir, irmão Torres, nos recebeu aqui, ó. Estamos muito felizes, conhecendo a Central de Santo Antônio da Platina. Vamos a Deus servir, todos em santas bênçãos, pensando no porvir. Esse porvir glorioso que Jesus nos vai. A Congregação Cristã, hoje com templos espalhados no mundo todo, é uma organização religiosa, apolítica e sem fins lucrativos, com a finalidade de levar ao conhecimento do ser humano a mensagem do Evangelho para a salvação e vida eterna por Cristo Jesus, e recebê-lo como Salvador e único intercessor entre Deus e os homens, para sermos unidos numa só fé, numa só comunhão, numa só doutrina, num só amor, num só caminho, sendo um só povo, e com o único intuito de ser firme e fiel à palavra de Deus, para que no último dia cada alma receba a vida eterna. Tudo começou em Los Angeles e em Chicago, Illinois, Estados Unidos, por volta de 1890, onde se deu início ao então chamado Movimento Pentecostal. Luiz Franciscão nasceu em 29 de março de 1866, em Cavasso Novo, por denome Friuli Venezia Giulia, província de Udine, Itália. De profissão mosaísta, pessoa que faz mosaico, foi para a América do Norte após ter cumprido o serviço militar
chegando a Chicago em 3 de março de 1890. No mesmo ano, ouviu a pregação do Evangelho e despertou em si um grande interesse pela salvação e a vida eterna. E então, em dezembro de 1891, teve do Senhor a experiência do novo nascimento pela conversão. Em março de 1892, Luiz Franciscon, juntamente com um grupo e algumas famílias de fé valdense, seguidores de Pedro Valdez, adeptos à pobreza por amor a Cristo, formou-se então em Chicago a primeira igreja presbiteriana italiana. E Franciscon foi eleito diácono e passou a servir a Deus naquela igreja. O irmão Luiz Franciscon manteve contato com o movimento pentecostal americano iniciado em Los Angeles. E também, em uma reunião desse movimento em Chicago, Franciscon teve sua experiência com falar em novas línguas, na manifestação do Espírito Santo. Iniciando assim um novo capítulo na história das igrejas italianas nos Estados Unidos. O então chamado Movimento Pentecostal Ítalo-Americano. Importante ressaltar o significado de pentecostais. Primeiro nome seria Dia das Primícias dos Frutos, Festa da Colheita. Depois, os gregos, assumindo o controle sobre o mundo, impondo sua língua 300 anos antes de Cristo, deu-se o nome de Pentecostes, que quer dizer 50º, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. E o fato de ali ter sido derramado o Espírito Santo em dons de linguagens é pelo simples motivo de haver ali um grande número de pessoas de outras partes do mundo, descendentes do povo hebraico, naquele dia, e a manifestação das grandezas de Deus em todas as linguagens, naqueles que nem conheciam esses idiomas, como podemos observar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E na fé da congregação cristã, não guardando os dias, como Cristo ensinou, é que quem deve ser santo são os membros da igreja, e não os dias. Luiz Franciscon, agora ancião, presidia a reunião e teve a oportunidade de falar com a igreja sobre a revelação de Deus e fez a pregação sobre o tal batismo. Nesta reunião, Luiz Franciscon convida a igreja para assistir ao seu batismo por imersão, que seria realizado no dia seguinte, em 7 de setembro de 1903, pelo irmão Beretta, no lago Lakefront, Chicago, Estados Unidos. E 25 deles aceitaram o convite. E 18 destes também foram batizados por imersão. Após o retorno do pastor, Franciscon informa a igreja sobre seu desligamento. E assim, aqueles 18 que foram batizados, mais um grupo de irmãos crendo no batismo por imersão e do Espírito Santo, passa a segui-lo. E assim, reuniam cada dia na casa de um deles, onde os cultos eram realizados.
Em 8 de março de 1910, Luiz Franciscon segue para o Brasil com destino a São Paulo, onde permaneceu até 18 de abril e depois seguiu até Santo Antônio da Platina, no Paraná, por haver ali muitos italianos. E então, nesta casa de pau a pique, aconteceu o primeiro culto no Brasil. Este é o Rio Boi Pintado, em Santo Antônio da Platina, Paraná, onde foi realizado o primeiro batismo no Brasil, em maio de 1910. E Felício Antônio Mascaro, como vemos nesta foto, foi o primeiro irmão a ser batizado, e com ele a sua família. Assim teve início a Congregação Cristã no Brasil. Esta obra é muito linda, né, irmãos? Você agora já sabe como deu início a obra de Deus no Brasil, irmãos. Irmãos, eu em particular, eu venho aqui deixar também, para nós acabar este vídeo, um áudio para todos os desigrejados, irmãos, que não retornaram para a igreja, preferiram ficar fora da igreja com aquele objetivo em que a igreja é a própria casa. Né, irmãos? Eu posso servir a Deus em casa, porque o meu coração é a igreja, é o templo do Senhor. Né? Deus habita no nosso coração, mas nós somos uma partícula do corpo de Cristo. E vocês ouvindo esta mensagem de final aí, irmãos, vocês vão entender o porquê devemos, irmãos, ir para a igreja, não ficar desigrejados, irmãos. Não vamos perder tempo. Retorne para as suas igrejas, né? Seja lá qual denominação for, mas retorne, não fique fora da igreja. Encerro esse vídeo, irmãos, saudando a toda a querida irmandade, a toda a irmandade de outras denominações, com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, queridos. Atenção, desigrejados, ouça só. Ir à igreja é importante porque é um mandamento de Deus para nossa edificação. Hebreus capítulo 10, verso 24. Na igreja aprendemos mais sobre a palavra de Deus e encorajamos uns aos outros. Se isolar não é bom. A igreja é o lugar perfeito para aprender amor, paciência e respeito pelos irmãos. O que é a igreja? A igreja é o conjunto de todas as pessoas que amam e seguem Jesus. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Cada crente é uma parte desse corpo. Em Cristo todos os crentes estão unidos e não podem ser separados. Romanos 12, verso 5. Se você é salvo, está unido a toda a igreja. A igreja também é qualquer lugar onde os membros da igreja de Cristo se reúnem para adorar a Deus em comunhão. Antes da igreja, havia sinagogas, que eram lugares onde os judeus se reuniam para louvar a Deus e aprender mais sobre as Escrituras em conjunto. Jesus frequentava as sinagogas com seus discípulos, servindo de exemplo para nós. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos passaram a se reunir regularmente, louvar a Deus e aprender como antes tinham feito nas sinagogas. Começaram por se reunir no pátio do templo e em suas casas, depois em lugares maiores quando tinham muitos membros. Atos 2, verso 46. Surgiu assim a igreja como a conhecemos hoje. Por que ir à igreja hoje? A igreja é o corpo de Cristo. Nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho, sem o resto do corpo. 1 Coríntios 12, verso 21 e 22. Quer gostemos, quer não, as pessoas na igreja são nossa família e temos de aprender a viver com elas, até porque vamos passar a eternidade com elas. Ninguém na igreja é perfeito, nem mesmo o pastor. O próprio apóstolo Pedro cometeu erros como líder na igreja primitiva. A igreja nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Deus ordenou que a igreja se reunisse para juntos tratarmos de nossas imperfeições. Os membros da igreja ajudam, encorajam, confortam, repreendem, ensinam uns aos outros no amor de Deus. Crônicas 3, versos 15 e 16. Nem sempre fazem isso direito, mas é um processo de aprendizagem em conjunto.
Crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos como igreja do que cada um ficando isolado. Não há nenhum problema em ter uma igreja em casa, mas quando tem muitas pessoas já se torna inconveniente. A partir de um certo número de pessoas, é bom ter um lugar maior para reunir regularmente. A estrutura mais formal da igreja ajuda a organizar grupos maiores. Além disso, uma igreja é um lugar visível, onde qualquer pessoa pode entrar da rua sem precisar de convite.